A avó conta segredos de vingança acumulados e a surpreendente reviravolta que a libertou. A chuva castigava o telhado da casa de Dona Beatriz, criando um som hipnótico que preenchia o ar denso e pesado da sala. Ana, com o coração acelerado, olhava a sua avó, que permanecia sentada em sua poltrona de veludo desgastada. O calor da lareira contrastava com o X-frio do lado de fora, e a luz suave da lâmpada parecia sublinhar o mistério que pairava entre elas. Para Ana, cada uma das rugas no rosto da avó contava uma história. Mas hoje, aquele olhar profundo e intenso sugeria algo além das narrativas habituais de receitas e tradições. Você acha que me conhece, minha querida? Dona Beatriz começou com uma voz baixa, quase conspiratória. Ana sentiu um nó na garganta. Ela sempre admirou a força da avó, mas a verdade em suas palavras parecia desbravar um território desconhecido e perigoso. Sim, avó, você é a mulher mais incrível que eu conheço. Ana respondeu, tentando esconder sua apreensão. Mas Dona Beatriz apenas sorriu. Um sorriso que parecia ocultar segredos que poderiam abalar suas crenças. Ela respirou fundo e começou a contar uma história que Ana nunca imaginou ouvir. Uma infância marcada por traições, sonhos despedaçados e uma série de eventos que forjaram sua vida em uma luta silenciosa. Houve um tempo em que fui enganada, traída por aqueles que amava. Ninguém imaginaria o que se passava, mas eu prometi que não ia deixar isso barato, disse Dona Beatriz, seus olhos brilhando com uma determinação quase assombrosa. Ana ficou hipnotizada. Com cada palavra, as sombras da sala pareciam ganhar vida. Histórias de vingança, planos meticulosamente elaborados, aliados inesperados e um alvo que há anos esteve escondido nas savanas do seu cotidiano. O cheiro de mofo das paredes parecia intensificar o clima pesado da revelação. Mas, avó, quem era o que você queria se vingar? Ana perguntou, em um misto de curiosidade e medo. O ar estava carregado de uma tensão palpável, como se o próprio espaço estivesse atrasando a resposta. Com um olhar firme, Dona Beatriz disse: a alma da traição está mais perto do que você imagina, minha filha. E o mais triste, a verdadeira face do traidor não é a que você pensava. O coração de Ana disparou. Sua mente se desenhou correndo entre as possibilidades. Quem seria? Alguém da família? Alguém que ela conhecia? A chama da lareira estalou e, em meio ao silêncio, o mundo de Ana desmoronava. Admirar a avó agora só fazia crescer a angústia. Como ela poderia ser parte de tudo isso? O impulso de buscar a verdade se chocava com a lealdade profunda que sentia pela mulher à sua frente. Enquanto Dona Beatriz continuava sua história, cada revelação a deixava mais inquieta. Ela se perguntava se a liberdade de sua avó estaria, na verdade, atrelada a um ciclo de ódio que nunca teria fim. E o que isso significaria para elas? O eco da raiva de Beatriz reverberava na sala e Ana compreendeu que a escolha dela não seria fácil. A tarde chuvosa segurava um mistério que parecia não ter fim. Uma sombra se disfarçava entre as verdades e as mentiras, enquanto o peso da decisão se cristalizava entre elas. O que seria de Ana? Ela prosseguiria na busca pela justiça ou se tornaria o que tanto repudia? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso.
Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Dona Beatriz olhou nos olhos de Ana e um silêncio inquietante se instalou entre elas. O som da chuva era quase uma trilha sonora para a tensão que preenchia o ar. Ana queria saber mais, ansiosa, mas uma sensação de medo a paralisava. A revelação sobre a traição, sobre a vingança, a deixava inquieta. Estava prestes a abrir a boca novamente, mas um barulho agudo interrompeu suas palavras. Um soado estrondoso veio do lado de fora da casa, seguido por gritos. Dona Beatriz levantou-se de um salto, sua expressão mudando em um segundo. "O que foi isso?" perguntou, os olhos arregalados. Ana não sabia. Correu até a janela e o que viu a congelou. Uma fumaça espessa encobria a rua. Do outro lado da cortina de chuva, uma silhueta se destacava. Um homem, parado em pé, envolto em sombras, segurando algo na mão. A imagem era perturbadora. "Vem rápido! Temos que nos esconder!" Dona Beatriz puxou Ana pela mão, levando-a para o fundo da casa, longe da janela. O coração de Ana batia descontrolado. Pensou em como tudo estava prestes a desmoronar. A avó parecia calma, mas sua mão trêmula entregava a tensão que sentia. Quando chegaram ao quarto de Dona Beatriz, ela fechou a porta com força, trancando-a. O cheiro de madeira antiga parecia abafado, e o bater da chuva contra o telhado ecoava como batidas de um coração acelerado. Ana olhou para a avó, que respirava de forma pesada. O que estava acontecendo? O que aquele homem queria? "O que você sabe sobre ele, avó?" perguntou, a voz tremendo. Dona Beatriz hesitou, as palavras pesando na língua. Mas antes que pudesse responder, um estrondo ensurdecedor fez a casa tremer. O barulho de vidro se quebrando ecoou pela sala. Apavorada, Ana se encolheu, buscando proteção na figura familiar da avó. Tudo bem, sussurrou Dona Beatriz, mas os olhos dela já diziam o contrário. Ele não deveria ter voltado. Sua voz soou como um sussurro, mais para si mesma do que para Ana. "Quem é ele, avó? Quem é?" Ana insistiu, a urgência crescendo. A avó estava pálida, quase como se a vida tivesse deixado seu corpo. "Ele é alguém do meu passado, Ana. Alguém que eu nunca esperei ver de novo." Então, como se as paredes tivessem ouvidos, a voz do homem ressoou de fora. "Beatriz, eu sei que você está aí. A conta chegou. Você não pode fugir do que fez." O corpo de Ana se enrijeceu. Do que ele está falando? Pensou. Uma onda de desespero a invadiu. Tudo o que conhecia sobre sua avó poderia estar prestes a desmoronar. Dona Beatriz fechou os olhos e Ana podia as lágrimas escorrendo pelo seu rosto enrugado. "Eu prometi que nunca voltaria a isso, mas ele veio atrás de mim." Dona Beatriz chorava. "Esta história não é só vingança. É sobre um erro que eu cometi. Uma traição que envolve nossa família. O verdadeiro traidor, Ana, é alguém que você nunca imaginaria." Ana sentia como se a terra estivesse se abrindo sob seus pés. Como assim um erro? O homem lá fora desistiria? Dona Beatriz tinha um passado obscuro, e agora Ana estava no olho do furacão. O que teria acontecido? A raiva, a dor, os segredos, tudo. Isso agora envolvia seu futuro. Mas então,
Como se o universo estivesse testando seus limites. Um novo estrondo ecoou e a porta do quarto se estremeceu. Uma sombra escura se projetou na entrada e Ana teve a certeza de que, em algum lugar entre a vingança e a verdade, sua vida estava prestes a mudar para sempre. Quem sabe a verdade sobre você, avó? O que você escondeu de mim? Perguntou Ana, a voz embargada pela confusão e a dor. E com isso, tudo ficou em suspenso, enquanto a sombra ganhava forma e entrava no quarto. A sombra na porta se tornou mais clara e Ana pôde ver o rosto do homem que se aproximava. Seu coração pulou. Ele não era estranho. Era alguém que ela conhecia, com um olhar de reconhecimento e horror. Ana sussurrou. Frase escapuliu de seus lábios, como um estalo, quebrando o silêncio tenso da sala. Dona Beatriz parecia paralisada, os olhos arregalados. Não, isso não pode ser verdade. A voz dela estava repleta de choque. O homem, Roberto, pai de Ana, estava ali, bem diante delas. Sua presença trouxe um frio cortante, mas ao mesmo tempo um frenesi emocional que deixava Ana sem ar. Beatriz, eu sabia que você iria aparecer. Pensou que poderia escapar do que fez. Roberto falou, sua voz soando ameaçadora e amarga. Cada palavra era um golpe, perfurando a atmosfera ao redor. Ana sentiu o aperto no peito, um nó na garganta que doía. Você nunca deveria ter voltado, gritou Dona Beatriz. Eu não sou mais a mulher que você conheceu. Fiz as minhas escolhas. Ela estava à beira de perder o controle, a raiva e o medo se misturando em sua expressão. O que você fez, avó? Perguntou Ana, a confusão dominando suas emoções. Ela sempre pensou que suas avós eram mulheres fortes, mas agora tudo parecia uma rede de segredos e traições. Uma camada de normalidade que sua família vestia havia desmoronado. Roberto avançou um passo e sinos pareciam tocar na mente de Ana. Essa menina precisa saber a verdade. Ele apontou para a avó com um dedo acusador. As palavras dele eram venenosas, cortando o ar. Tudo o que você escondeu está prestes a vir à tona. Você não entende, Roberto. Eu fiz o que fiz por amor. As lágrimas escorriam pelo rosto de Dona Beatriz, misturando-se ao seu desespero. Ela agora era uma figura vulnerável. Não a avó poderosa que Ana admirava. Amor? Que amor é esse que trai a própria família? Que amor é esse que destrói vidas? O homem estava furioso. Ana não sabia o que fazer. Estava perdida, tentando entender. O chão que pisava parecia soar como vidro quebrado sob seus pés. Qual é a verdade, papai? O que há entre vocês? A voz de Ana temia. Com cada palavra que ela falava, a sala parecia se fechar, como se as paredes estivessem pressionando seus pulmões. Havia uma rivalidade entre nós. Um passado que eu tentei enterrar. E eu paguei por isso. Roberto virou-se para Laura, a avó que ela tanto amava. Você não podia fugir do que fez. O tempo não apaga a morte que causou. Mortes? Ana mal podia acreditar no que estava ouvindo. A verdade que não fazia sentido começou a se cristalizar. Seu mundo estava despencando em uma espiral de desespero. O que você quer dizer com morte? O que aconteceu realmente? Ela exigiu, sua voz firme,
mesmo quando a dúvida e o medo pesavam. A tensão na sala estourou. Um eco estrondoso ressoou pelo espaço e a luz começou a piscar. O candelabro na sala tremeu, como se o próprio ambiente estivesse refletindo as emoções ardentes. Chega! Não é como você pensa! Gritou Dona Beatriz, as palavras pesadas de dor e desespero. Ana sentiu um terremoto de emoções. Tudo que acreditava estava em risco. Ela precisava saber a verdade. O que realmente aconteceu? O que havia dentro da sua família, que nunca foi revelado? O que ela se tornaria se esses segredos viessem à tona? A sombra que se projetava na porta não era uma simples lembrança do passado. Era um prenúncio de que o que vinha pela frente poderia ser mais devastador do que ela jamais sonhou. Então, uma explosão de luz branca encheu o quarto e um grito ecoou pela casa. Ana! Foi tudo o que conseguiu ouvir antes que o mundo ao redor dela escurecesse. A luz branca que preenchia o quarto foi acompanhada de um som estrondoso, como se o próprio ar estivesse sendo rasgado. Ana fechou os olhos. O medo a envolvia como uma capa pesada. Quando abriu os olhos novamente, tudo estava diferente. O eco de uma voz familiar reverberou pela sala, mas não era a que ela esperava ouvir. Esse não é o fim, Ana. A voz havia mudado. Agora soava mais profunda e carregada de uma raiva contida. A figura de Roberto se contorcia em uma sombra indistinta, mas a forma que antes era ameaçadora agora parecia agonizantemente familiar. Ana piscou várias vezes, tentando entender. O rosto teve uma transição inesperada. Aquela sombra agora pertencia a uma mulher. Mãe! Uma palavra implorada e tingida de esperança. O reconhecimento iluminou seu rosto. O horror se dissipando por um momento. Como se a bruma tivesse se levantado. Foi você que causou tudo isso, disse Dona Beatriz, sua voz falhando. Você não podia simplesmente deixar o passado em paz. O tom da avó, que uma vez foi autoritário e absoluto, agora estava cheio de desespero, quase de súplica. Eu tinha que voltar, Beatriz. Não é hora de esconder a verdade, disse a mulher, avançando e revelando um rosto que Ana havia apenas vislumbrado em fotos antigas. As semelhanças eram inegáveis. Aquela era sua mãe que ela pensou ter perdido. Uma ausência que moldou sua vida. Mas então, com uma frieza que cortou o ar como uma faca, Roberto interrompeu. Você nunca deveria ter voltado, Clara. Você não sabe do que é capaz, do que você realmente fez. Em um estalo, a sala se tornou um campo de batalha emocional. As verdades e mentiras se debatendo em um turbilhão. Ana estava atordoada. Suas memórias preferidas agora pareciam um lixo ao lado desse novo conhecimento. Mãe, o que você está fazendo aqui? O que está acontecendo? As palavras saíram entrecortadas, cada pergunta arrastando mais confusão. A aparência dela havia mudado, mas a conexão, o carinho, isso era inegável. Eu voltei para corrigir os erros do passado. Clara falou, agora com um olhar resoluto. E eu não tenho medo de enfrentar você, Beatriz. A verdade sobre o que você fez, sobre a morte do meu irmão, precisa ser revelada. A menção ao irmão ecoou como um tiro, ferindo Ana com a revelação que nunca soube existir. Dona Beatriz parecia desmoronar. Ana, eu fui forçada. Você não entende as circunstâncias. O que aconteceu naquela noite? Ela hesitou. O peso das palavras em sua língua,
Um cristal precioso e mortal que poderia quebrar sua família para sempre. Pelo amor de Deus, essa família está cheia de segredos e é hora de desenterrar tudo. A voz de Clara era um furacão, cheia de uma bravura que Ana mal reconhecia. E nesse momento, a verdade e a traição se entrelaçavam de maneiras que ela nunca poderia imaginar. Então, como se uma bomba tivesse explodido dentro do quarto, um ruído ensurdecedor ecoou na casa, como se o mundo exterior estivesse revelando seu próprio segredo sombrio. Tremor nas mãos, Ana olhou pela janela e a cena que encontrou a paralisou. Fumaça espessa subia do que parecia ser a parte de trás da casa. Não, não! Isso não pode estar acontecendo! Dona Beatriz recuou, os olhos cheios de terror. O passado voltou para nos assombrar! Clara, você trouxe isso de volta para nós! Cada palavra dela era um grito de desespero. Ana, perdida entre a revelação e o caos iminente, sentiu o chão tremer sob seus pés. Mãe, o que está acontecendo? Sua mente girava. Sentimentos conflitantes engolindo-a. A sombra de traição, a dor escondida, tudo pesava como um manto e a pressão só aumentava. Nada parecia certo. O que mais estava guardado? E à medida que a fumaça se tornava mais densa, Ana percebeu que a verdade não apenas mudara sua percepção da avó, ela estava prestes a consumir sua própria vida. A fronteira entre passado e presente se desfazia, e a única certeza que ela tinha agora era que nenhum deles poderia escapar das consequências. Como se uma corrida contra o tempo tivesse começado, e a única pergunta que restava era: quem sobreviveria a esse vendaval de segredos? Ana estava completamente atordoada, tentando processar a revelação de que sua mãe, Clara, estava bem ali, diante dela. A fumaça que subia do fundo da casa parecia simbolizar uma tempestade prestes a desabar. Mãe? Ela repetiu, quase como se esperasse que a palavra trouxesse Clary de volta ao seu estado anterior, antes do caos. Mas tudo ao redor estava mudando. Dona Beatriz, com a palidez extrema do rosto, já não parecia a avó forte que Ana conhecera. Clara, não faça isso! Suplicou. Suas palavras estavam carregadas de uma mistura de medo e arrependimento. Cada sílaba parecia feita de pedaços quebrados de uma história que não deveria ser contada. Roberto estava tenso, um predador à espreita. Você não sabe no que está se metendo, Clara! Voltar aqui foi a pior decisão da sua vida. Seu olhar era de um homem que conhecia destruições, e Ana podia sentir a tensão no ar, tão densa que era quase palpável. O candelabro balançava, como se estivesse tão ansioso quanto as pessoas na sala. Eu não tenho medo de você, Roberto. Eu sei o que você fez, e você não pode mais ocultar isso. A voz de Clara tinha uma firmeza que Ana nunca imaginou ver na mãe. Com essas palavras, uma onda de choque rebateu na sala. O passado estava se revelando em camadas, e cada nova revelação parecia cobrir todas elas de uma sombra ainda mais densa. Então, subitamente a luz começou a piscar, como se o universo estivesse avisando que algo ainda maior estava prestes a acontecer. Um barulho ensurdecedor veio de fora, as portas balançando e janelas tremendo. O pânico
tomou conta de todos na sala. O que foi isso? Gritou Ana, tentando entender. E então, tudo aconteceu. Uma explosão ressoou no ar, fazendo as paredes estremecerem. Uma nova onda de fumaça e o cheiro de queimado invadiram o ambiente. A casa, sua casa, estava sendo invadida não só por fantasmas do passado, mas agora por algo muito mais real e imediato. O olhar de Roberto se voltou para a porta, um misto de pavor e controle. Eles estão aqui! O que vocês fizeram trouxe eles até nós! Ele parecia desesperado, o tom de voz agora carregado de medo, mas também de conhecimento. A tensão subiu ainda mais, e as palavras de Clara tornaram-se uma névoa no ar. Quem? Quem está aqui? Perguntou Ana, o coração pulsando ferozmente. Sua mente estava borbulhando de perguntas, mas a verdade parecia com a fumaça. Muitas vezes era difícil de ver. Vizinho, ligou para os bombeiros, mas não sei se conseguiremos sair. Precisamos ir agora, disse Beatriz, a voz já dura. Os seus segredos, o que você fez, Clara? Eles sabem. Eles estavam esperando por esta oportunidade. Ana se virou para a mãe, a confusão e o medo se inflamando dentro dela. O que você fez? O que está acontecendo, mãe? O ar estava tão espesso que era difícil respirar. Tudo em sua vida estava prestes a desmoronar, e cada palavra parecia um fio que poderia romper a corda de sua sanidade. Revolta e dor explodiram, e, em um movimento súbito, Clara olhou para Ana e fez algo inesperado. Eu nunca quis que você soubesse, mas a verdade é que o que aconteceu 20 anos atrás, eu não fui a única responsável. O que seu avô fez, o relacionamento dele com o traidor, foi isso que destruiu a nossa família. Os olhos de Ana se alargaram de horror. As peças do quebra-cabeça do seu passado rapidamente se desfazendo. Você está dizendo que a traição, isso foi por causa do meu avô? Uma sensação de traição e confusão a envolveu, a raiva crescendo em seu peito disparado, enquanto as memórias da infância passavam por um filme, distorcidas e confusas. Sim, e eu precisava fazer o que fiz para desfazer a maldição. Todas as mortes, cada sofrimento. Elas têm um nome, Ana. E esse nome pertence a você também. O grito de Clara ecoou como um rugido, e isso fez as paredes da casa parecerem ruir ao redor delas. Antes que pudesse compreender completamente, algo cravou na porta. Um golpe forte, como se tivesse sido atingido por um punho. Oh! Som do vidro quebrando e a fumaça se intensificando fez Ana saltar. E logo, a figura de um estranho surgiu na entrada, os olhos brilhando com uma intensidade que Ana nunca havia visto antes. Chega! Vocês não vão escapar. Todos vocês têm que pagar. A voz do estranho soou como sinos de campanário, cortando através do ar inspirado na tensão. Ana sentiu o chão sob seus pés desmoronar mais uma vez. Como se o mundo que ela conhecia estivesse se desvanecendo em um abismo sorvedouro, levando tudo, suas verdades, suas certezas. Ana olhou para Clara, desesperada. As mentiras e os segredos agora estavam prontos para saltar da escuridão, exigindo uma verdade que ninguém poderia suportar. E no fundo da sala, em meio à confusão, uma nova revelação se desenrolava como um pesadelo. Mãe, o que fizemos para atraí-los aqui? Foi tudo o que Ana conseguiu perguntar. E naquele momento, a única certeza que restava era que tudo o que conhecia poderia não ser o que parecia ser. O que estava prestes a acontecer mudaria tudo.
E mal sabia Ana que a verdade estava buscando o caminho de volta para ela, e não haveria como escapar. A luz branca ofuscava os olhos de Ana, e em meio à fumaça crescente, ela via Clara, sua mãe, se aproximar. O coração pulsava, e a tensão se intensificava no ar. Mãe, por favor, o que você fez? Sua voz era um sussurro de vai e vem, entre terror e desejo de entender. A sala estava em ruínas e tudo parecia desmoronar. Roberto rangeu os dentes. Você não entende, Clara. Este não é o caminho. A sua volta trouxe mais problemas do que você poderia imaginar. Sua voz ressoava com uma mistura de raiva e desespero, e Ana sentia o nó na garganta crescer. A verdade precisa vir à tona, Clara respondeu, sua voz firme agora. Beatriz, você se esqueceu do que aconteceu? O que levou à morte do meu irmão? Ana olhou de uma para outra, perplexa. Morte do irmão? O que isso significava? Cada palavra empilhava mais segredos sobre suas vidas. Enfim, uma realização cruel a golpeou. Mãe, essa verdade não pode ser tão simples. Ela começou, mas o pânico cortou suas palavras. Então, um rugido ensurdecedor ecoou pela casa, fazendo as janelas tremerem. O homem sombrio na porta fez um movimento repentino, como se estivesse prestes a entrar. Vocês não podem escapar das suas escolhas, gritou ele, sua voz preenchendo cada canto da sala como uma tempestade. Ana estremeceu, mas uma ideia crescia dentro dela. Quem é você? Gritou Ana, a coragem crescendo diante do desconhecido. O que você quer? Mas o homem não respondeu. Ele avançou, e com ele a tensão na sala explodiu. Beatriz e Clara se entreolharam, o medo evidente em seus rostos. A tempestade interior delas era menstrável. E Ana pôde ouvir os ecos de suas memórias de infância, lembranças de quando tudo era seguro e tranquilo. Agora questionava tudo. Roberto gritou uma palavra que fez Ana congelar, como uma lâmina cortante. Traidor! O silêncio sugou a corrida do tempo, como se tudo estivesse esperando por um desfecho. Clara ficou paralisada. O olhar dela se mudava. Uma emoção compartilhada de terror e compreensão envolvia as três. Ana, você precisa saber a verdade! Clara disse, a voz quase quebrando. Não foi só por amor que fiz o que fiz. E o que seu avô fez não era só uma briga. Isso se enraizou em vingança, uma maldição que nunca deveria ter sido desencadeada. O olhar de Roberto se intensificou. Você realmente acha que nossa história é sobre amor? A traição foi profunda e sem limites. E ela, apontou para Ana, faz parte disso. Ela é uma herdeira dos mesmos erros. E se não pararmos isso agora, será tarde demais. As palavras dele eram como balas, perfurando a sala e desenhando um futuro sombrio. O que você está dizendo? Ana perguntou, o desespero começando a ganhar vida. O que eu tenho a ver com tudo isso? Então, em um movimento inesperado, Clara fez um gesto rápido e uma adaga apareceu em sua mão, o metal brilhando enquanto ela a levantava. Estamos todos conectados, Ana. É hora de quebrar o ciclo. A reação de Beatriz foi instantânea. Ela se lançou em frente a Ana. Não, Clara! Pise no freio! Esse não é o caminho certo. Se algo estava prestes a ser desvendado, não deveria acabar assim. O clima esquentou e a adaga tremulou, refletindo os olhos ansiosos. Cheios de raiva e dor. Do meio da fumaça e feixes de luz, uma figura de outra direção apareceu. Um rosto familiar que fez o coração de Ana disparar. Era Tiago,
seu irmão, que ela pensou ter perdido para os fantasmas do passado. Mãe, o que você está fazendo? Tiago gritou, penetrando no caos, e o mundo de Ana parecia girar. Um novo elemento estava prestes a mudar tudo. Cada segredo, cada traição, todas as mentiras eram mantidas como uma bomba. E agora, isso poderia não terminar bem. O que estava acontecendo? O passado e o presente colidindo em uma explosão de revelações. A certeza que antes existia começou a se desvanecer no espaço confuso e esmagador. Assim, quando o silêncio se instalou, novamente, uma nova transformação aguardava, mais sombria e aterrorizante do que qualquer um poderia imaginar. Como se uma narrativa inteira estivesse prestes a ser reescrita, e não havia como prever as consequências dessa nova realidade. A luz branca começou a se dissipar, como se um nevoeiro estivesse sendo empurrado para longe. Ana piscou, focando-nos. Rostos à sua frente. Clara, sua mãe, ali, parecendo uma sombra do passado. Roberto a encarava como se fosse um inimigo. Beatriz estava em choque e Tiago com expressão ansiosa. Eu não consigo acreditar que você está aqui, mãe. A voz de Ana tremia, cheia de expectativa misturada com medo. Como você pôde voltar? Você nos abandonou! Clara ergueu a adaga, seu olhar fixo nos olhos de Ana. Não é sobre você, Ana. É sobre o que está prestes a acontecer. Sua voz soou intensa e decidida, mas Ana sentiu uma fraqueza evidente atrás daquela fachada. Roberto avançou novamente, seus olhos ardendo. A verdade é que não podemos mais nos esconder das consequências das nossas escolhas. Você não devia ter voltado, Clara. Ele parecia prestes a explodir, cada palavra carregada de rancor. Uma onda de tensão tomou conta do ar. Ana sentiu seu coração acelerar. Uma mistura de confusão e fúria a inundava. E em meio a isso, o cenário começou a mudar drasticamente. O homem sombrio estava lá, na porta, mas agora tinha uma presença mais imponente, o que o tornava tão aterrador. Já que todos estão preparados para a verdade, ele fez uma pausa. Um sorriso malicioso se formando em seus lábios. Bem, eu sou o que sobrou da traição, e vocês nunca saberão o verdadeiro significado de liberdade. O tom de voz dele ressoava como um canto de sirene cercando-os em medo. E então, em um movimento surpreendente, o homem puxou algo do bolso. Não era uma arma, mas uma simples caixa pequena, antiga e envolta em uma corrente de mistério! Ele abriu, revelando um refletor que pareceu iluminar todo o ambiente. Ana, usando seu instinto protetor, avançou. O que você está fazendo? Gritou com medo. E quando a luz da caixa estourou, tudo ficou branco novamente. Uma nova realidade parecia fluir no ar. E então, a imagem se formou. Faces e lugares que Ana nunca havia visto começaram a se mostrar. Uma sala cheia de pessoas, todas com expressões de medo e dor. Havia figuras familiares entre elas. Eram todos os que ela amava, presos em um ciclo de sofrimento. Claridades de uma vida que nunca foi. A dor da traição, da infância perdida, gritos de angústia. Ela olhou para a botelha da caixa e a luz refletiu seu próprio rosto, mas não era apenas ela. As faces da sua avó, do pai, da mãe dançavam ali. Elas pareciam presas em uma rede de arrependimentos. O homem sorriu, como quem assistia a um filme. No entanto, algumas verdades não se lembram, a menos que você veja o que realmente aconteceu. As palavras dele eram venenosas, disparando como flechas. E é sua vez de ter uma visão.
Ana se sentiu puxada para dentro da luz. As memórias, ilusões e segredos se fundiam em um turbilhão. Os rostos se tornavam contornos sombrios, revelando tudo em cada detalhe. E então as palavras de sua mãe ecoaram. Fui forçada a escolher entre o amor e a vida, e na hora eu não sabia o que fazer. E cada memória sua a fazia questionar tudo o que acreditara, tudo o que pensava saber. Quando a luz se dissipou, Ana se deu conta de algo horrível. Você sabia? Ela olhando para Clara. A expressão da mãe era uma mistura de culpa e dor. Eu fiz o que podia. Clara murmurou, culpa e amor se debatendo em seus olhos. Mas havia muito mais em jogo. O verdadeiro traidor. Clara hesitou, as palavras parecendo infinitas. Sou eu! Roberto surgiu, cada palavra pesada como uma pedra. Eu amava sua mãe, e o que fiz foi o que a levou a se tornar quem realmente é. Aquilo foi antes de tudo, antes desse caos. Seu tom era descontrolado e agora parecia mais um pinguim na tempestade. Ana paralisou. O que ele estava dizendo? A verdade que havia sido ocultada de todos esses anos e agora surgia, feroz e difícil de suportar. Mas antes que pudesse processar as revelações, outra explosão ecoou do exterior, ruidosa e intensa. A casa tremeu e o barulho de vidro quebrando preencheu o ambiente. Todos enlouqueceram, olhos arregalados diante da incerteza. A porta estourou e um grupo de pessoas estranhas entrou, com expressões de raiva e vingança, e todos os segredos estavam prestes a se revelar, diante dos outrora mais queridos. A sala ficou gelada. Ana viu as faces de seus pais, refletidas em cada um deles. O passado nunca havia sido deixado para trás. Ele voltara para cobrar o que era seu. E em meio ao caos, uma voz distância gritou: a verdade é muito mais obscura do que vocês imaginam. O eco do passado tornara-se presente, e Ana percebe que as linhas entre amor e traição eram mais tênues do que entendia. O que viria a seguir? A única certeza era que nada seria como antes. E o terror que a envolvia agora apenas começara. A luz branca começou a se dissipar e a confusão na sala aumentava. Os rostos conhecidos estavam congelados em expressões de choque. Ana olhou para sua mãe, Clara, e depois para Roberto. As revelações estavam a um passo de explodir. O que vocês fizeram? O que eu tenho a ver com isso? A voz de Ana era um sussurro, mas a urgência era palpável. Roberto respirou fundo, como se estivesse se preparando para algo muito pesado. Ana, tudo começou há anos. Seu avô, ele não é quem você pensa que é. Ele fez coisas terríveis para proteger nossa família. Mas isso só trouxe mais. Doi, mas antes que qualquer um pudesse processar, a porta se arrebentou com um estrondo. Figuras sombrias entraram, uma multidão de rostos desconhecidos. O som da madeira rangendo preenchia o ar. O homem sombrio que estava na entrada agora parecia um líder, com a intensidade de um predador. Precisamos acabar com isso aqui e agora! Ele gritou, dirigindo-se diretamente a Clara. Você não pode esconder a verdade para sempre. Ana sentiu um frio na espinha, como se um gelo a atravessasse. Quem são vocês? O que vocês querem? O medo se instalou em seu coração. Estamos aqui por sua causa, Ana, disse a chave para tudo isso. Um dos estranhos afirmou, e de repente tudo fez sentido, em um contexto distorcido e previsível.
Clara olhou. Para Ana, a dor em seus olhos, misturada com determinação. Ana, você precisa ouvir. O que aconteceu com seu tio não foi acidental. Nós fizemos escolhas. Escolhas que agora têm consequências inadiáveis. Mas naquele momento, uma explosão de luz branca mais uma vez a envolveu. E dali, uma rachadura se abriu na realidade diante dela. Uma figura familiar saiu dela, a expressão cheia de preocupação. Era sua avó, Beatriz, mas não parecia a mulher forte que sempre foi. Era o espectro da dor, amarga e vazia. Não, Beatriz, você não devia estar aqui, gritou Clara. Mas era tarde demais. A avó, agora com um olhar desesperado, olhou diretamente para Ana. Ana, a verdade que você procura não está aqui. Sua voz tremia e ela levantou a mão como se tentasse impedir que a verdade fosse revelada. O verdadeiro segredo sobre seu tio não é o que você imagina. Como assim? Ana estava confusa. O que você quer dizer? Roberto tomou a dianteira, sua voz agora sombrio e cheia de dor. A traição de que todos falamos, ela vem de muito antes, Ana. E você é a descendente de um pacto que foi selado entre sua avó e aqueles que desejam vingança. Você está mais envolvida do que imagina. O ar ficou pesado. A cada palavra, Ana sentia os laços de sua vida desmoronarem. Seu próprio sangue estava ligado a um legado que não via. Uma maldição que tinha passado de geração em geração. O silêncio foi cortado por um ruído intenso. Uma das figuras estranhas avançou até Clara, segurando um objeto brilhante. E, com um movimento rápido, tudo parou. Ana piscou, e na fração de segundos seguintes, algo se quebrou. O homem jogou um frasco cheio de um líquido denso que se estilhaçou no chão. A sala encheu-se de uma fumaça verde e brilhante. O tempo parecia desvanecer enquanto ela via visões distorcidas. E então, como um eco do passado, uma imagem apareceu ali. Um jovem Clara, sorridente, cercada por um grupo de pessoas, amigos, familiares. Mas no centro estava um homem, seu olhar intenso e ameaçador. E o que Ana não podia ignorar foi a gravidade do rosto de sua avó, que parecia assombrada por essa lembrança. Por que você fez isso, avó? O que você escondeu? As palavras saíram quase sem perceber, mas a resposta estava em uma revelação ainda não dita. A fumaça clareou e Ana viu Clara com a adaga, mas não mais em um ato de defesa. Agora ela estava em um ritual, um juramento, manipulando forças que não compreendia. E no fundo da sala, sua avó, Beatriz, olhava com uma expressão de traição mútua. Clara, o que você fez? A voz de Ana cortou o ar e a sala vibrou em tensão. O que antes era apenas um emaranhado de segredos, agora se desnudava em uma rede de pesadelos interligados. A surpresa de todos se desfez em horror quando perceberam que Clara não era apenas uma inocente passando pelas sombras do passado. Ela fazia parte de algo muito maior que a vingança, algo que poderia mudar a história de todos eles. Ana se perguntou, o que mais está escondido? O que mais eu não sei? E nesse momento, a verdade se tornava ainda mais obscura, como se a luz da revelação não fosse suficiente para iluminar as trevas que a envolviam. A luz branca começou a se dissipar e a confusão na sala aumentava. Os rostos conhecidos estavam congelados em expressões de choque. Ana olhou para sua mãe, Clara, e depois para Roberto. As revelações estavam a um passo de explodir.
O que vocês fizeram? O que eu tenho a ver com isso? A voz de Ana era um sussurro, mas a urgência era palpável. Roberto respirou fundo, como se estivesse se preparando para algo muito pesado. Ana, tudo começou há anos. Seu avô, ele não é quem você pensa que é. Ele fez coisas terríveis para proteger nossa família. Mas isso só trouxe mais dor. Mas, antes que qualquer um pudesse processar, a porta se arrebentou com um estrondo. Uma multidão de rostos desconhecidos e ameaçadores. A luz tremeu e o som da madeira rangendo preenchia o ar. O homem sombrio que estava na entrada agora parecia um líder com a intensidade de um predador. Precisamos acabar com isso aqui e agora! Ele gritou, dirigindo-se diretamente a Clara. Você não pode esconder a verdade para sempre. Ana sentiu um frio na espinha, como se um gelo a atravessasse. Quem são vocês? O que vocês querem? O medo se instalou em seu coração. Estamos aqui por sua causa, Ana. Você é a chave para tudo isso. Um dos estranhos afirmou, e de repente tudo fez sentido, em um contexto distorcido. Imprevisível. Clara olhou para Ana, a dor em seus olhos misturada com determinação. Ana, você precisa ouvir. O que aconteceu com seu tio não foi acidental. Nós fizemos escolhas. Escolhas que agora têm consequências inadiáveis. Mas naquele momento, uma explosão de luz branca mais uma vez a envolveu. E dali, uma rachadura se abriu na realidade diante dela. Uma figura familiar saiu dela, a expressão cheia de preocupação. Era sua avó, Beatriz. Mas não parecia a mulher forte que sempre foi. Era um espectro da dor, amarga e vazia. Não, Beatriz, você não devia estar aqui, gritou Clara, mas era tarde demais. A avó, agora com um olhar desesperado, olhou diretamente para Ana. Ana, a verdade que você procura não está aqui. Sua voz tremia, e ela levantou a mão como se tentasse impedir que a verdade fosse revelada. O verdadeiro segredo sobre seu tio não é o que você imagina. Como assim? Ana estava confusa. O que você quer dizer? Roberto tomou a dianteira, sua voz agora sombrio e cheia de dor. A traição de que todos falamos, ela vem de muito antes, Ana. E você é a descendente de um pacto que foi selado entre sua avó e aqueles que desejam vingança. Você está mais envolvida do que imagina. O ar ficou pesado a cada palavra. Ana sentia os laços de sua vida desmoronarem. Seu próprio sangue estava ligado a um legado que não via, uma maldição que tinha passado de geração em geração. O silêncio foi cortado por um ruído intenso. Uma das figuras estranhas avançou até Clara, segurando um objeto brilhante. E com um movimento rápido, tudo parou. Ana piscou. E na fração de segundos seguintes, algo se quebrou. O homem jogou um frasco cheio de um líquido denso que se estilhaçou no chão. A sala encheu-se de uma fumaça verde e brilhante. O tempo parecia desvanecer enquanto ela via visões distorcidas. E então, como um eco do passado, uma imagem apareceu ali. Um jovem Clara, sorridente, cercada por um grupo de pessoas. Amigos, familiares. Mas no centro estava um homem, seu olhar intenso e ameaçador. E o que Ana não podia ignorar foi a gravidade do rosto de sua avó, que parecia assombrada por essa lembrança. Por que você fez isso, vó? O que você escondeu? As palavras saíram quase sem perceber, mas a resposta estava em uma revelação ainda não dita. A fumaça clareou e Ana viu Clara com a adaga, mas não mais em um ato de defesa. Agora
Ela estava em um ritual, um juramento, manipulando forças que não compreendia. E no fundo da sala, sua avó, Beatriz, olhava com uma expressão de traição mútua. Clara, o que você fez? A voz de Ana cortou o ar e a sala vibrou em tensão. O que antes era apenas um emaranhado de segredos, agora se desnudava em uma rede de pesadelos interligados. A surpresa de todos se desfez em horror quando perceberam que Clara não era apenas uma inocente passando pelas sombras do passado. Ela fazia parte de algo muito maior que a vingança. Algo que poderia mudar a história de todos eles. Ana se perguntou: o quê? O que mais está escondido? O que mais eu não sei? E nesse momento, a verdade se tornava ainda mais obscura. Como se a luz da revelação não fosse suficiente para iluminar as trevas que a envolviam. Então um grito cortou o ar. Um som agonizante e inesperado. O som veio de outra parte da casa. Um impacto, como se algo ou alguém tivesse batido com força em uma porta. Ana não sabia o que pensar. As figuras sombrias olharam em direção ao barulho, os olhos alertas. A tensão na sala, que antes era palpável, agora se transformou em pavor absoluto. Não pode ser, sussurrou Beatriz, a cor sumindo do seu rosto enquanto seu olhar se fixava na cozinha. E assim que ela fez isso, uma nova figura apareceu na porta da sala. Aparentemente em transe, um homem entrou igual aos estranhos, mas seus traços eram familiares. Era o irmão mais novo de Ana, Daniel, que todos achavam que estava fora da cidade. Sua expressão era de horror. Algo parecia terrivelmente errado. Ana, eles estão chegando! Ele gritou, a voz embargada de medo. Não temos tempo. A verdadeira razão para tudo isso, a maldição, é mais do que apenas nossa família. É um ciclo que envolve mais pessoas, mais destinos. Cada palavra do irmão a atingiu com a força de um soco no estômago. O que você está dizendo, Daniel? O que aconteceu? Ana sentiu o desespero tomando conta. Ele avançou, o olhar fixo em Clara. Você não pode ignorar o que fez, mãe. Não só a nossa família, mas eles vêm atrás de todos nós. Ele gesticulava freneticamente, o temor transparecendo. E então, como se o destino estivesse tirando a cortina, a sala inteira flutuou em um silêncio absoluto. O tempo parecia parar. O choque repentino congelou aqueles instantes, distorcendo tudo ao seu redor. Ana sentiu um frio na espinha, os olhos pregados no rosto do irmão. Mas a verdade começou a se desdobrar em sua mente. Você está dizendo que a maldição de nossa família não é só nossa? Que você está envolvido nisso? A voz de Ana tremia, mas havia um novo tipo de coragem em seu coração. É maior do que você pode imaginar, Ana. Você é a última parte do quebra-cabeça. E a única maneira de quebrar o ciclo é enfrentar a verdade de frente. Precisamos nos unir antes que seja tarde. Demais, a profundidade do olhar de Daniel fez o peito dela apertar. Ele não parecia apenas preocupado, mas desesperadamente comprometido. Naquele momento, a casa tremeu. O barulho encurtou o fôlego de todos. Enquanto as figuras sombrias se aproximavam, Ana percebeu que a realidade estava em colapso e que a verdadeira batalha, a maior de suas vidas, estava prestes a começar. Assim, com o peso do mundo sobre seus ombros, ela fez uma escolha. Mas que escolha seria? E as consequências?
O pavor misturava-se à determinação enquanto o futuro se desenrolava diante dela, carregando segredos desgastados, promessas quebradas e a expectativa de uma verdade ainda mais obscura à espreita. A sala estava em caos. A fumaça envolvia tudo e os rostos de Ana, Daniel, Clara e Beatriz estavam marcados pela angústia. O homem, sombrio, uma sombra do passado, respirava pesado, seus olhos brilhando com uma mistura de raiva e vingança. Todos estavam prestes a enfrentar o que significava ser parte dessa família manchada por traições. Você precisa sair agora! Gritou Daniel, puxando Ana para perto. O medo nos olhos dele era contagiante. Clara, com a adaga ainda em mãos, parecia hesitar, mas os gritos eram mais altos que suas dúvidas internas. Não podemos mais viver com esses segredos, disse Ana. Sua voz cheia de determinação. É hora de confrontar a verdade, de uma vez por todas. As palavras saíram de sua boca como uma declaração de guerra, sua coragem crescendo junto com a urgência da situação. Clara olhou para a filha, os olhos cheios de lágrimas. Ana, eu não queria que você se envolvesse nisso. Você é nossa única esperança. A voz dela tremia, mas havia uma força pulsando. Eu não sou só sua esperança. Essa é a minha vida. Eu sou parte de tudo isso. O grito de Ana ecoou na sala, rompendo o silêncio pesado que se instaurara antes da tempestade. Então, a multidão de figuras sombrias começou a se mover em direção a eles. A sala vibrou com a intensidade do momento. Ana sentiu seu coração acelerado. Vamos! Precisamos unir nossas forças! Ela instou, segurando a mão de Daniel. Ele apertou sua mão com firmeza. Está certo, juntos, Daniel respondeu, o medo agora se fundindo com a determinação. Clara finalmente viu a força em sua filha. Se unirmos nossas vozes, conseguimos. Ele ergueu a adaga, não como uma ameaça, mas como um símbolo de luta. Por todos que sofreram, pelo nosso passado. E assim, em um momento de força renovada, Ana levantou a mão. Chega de medo! Quem somos nós para viver encurralados pela escuridão? A verdade precisa vir à tona! O homem sombrio hesitou, surpreso com a resistência deles. Você não sabe a força do que ama, a dor do que foi perdido. Ele ressoou, mas todas as vozes ali se uniram em um coro de paixão e verdade. Sim, nós sabemos! Gritaram juntos, seus ecos reverberando como um trovão. A atmosfera ao redor deles parecia mudar e a fumaça começou a dissipar, revelando a luz. Com um brilho ofuscante, a sala se iluminou e as sombras foram lentamente tomando forma. Os rostos dos que haviam sofrido através do tempo surgiram, trazendo histórias de luta, de amor e de dor. Ana viu os rostos dos seus ancestrais, cada um carregando a marca de suas experiências. Este é o nosso legado. Ana sussurrou, entendendo que era mais do que sobrevivência. Era uma linha que conectava a todos por gerações. O homem sombrio recuou, cada grito de união o forçando para trás. E então, no clímax da batalha, Clara fez o que precisava ser feito. Com um movimento firme, ela cravou a adaga no chão. E um brilho emanou dela. As sombras, uma vez ameaçadoras, agora se dissolviam como neblina ao sol. Liberte-se, Clara! Gritou Beatriz, um brilho de orgulho em seus olhos envelhecidos. Ana olhou para a mãe. Estamos juntas, certo? Clara assentiu,
lágrimas escorrendo, enquanto elas sabiam que estavam libertando não apenas a si mesmas, mas toda a sua linhagem. Quando a fumaça finalmente se dissipou, ficou a certeza. Elas haviam quebrado o ciclo. O que era perturbador e aterrador havia se transformado em algo poderoso. E enquanto enfrentavam a saída, um novo sol começava a surgir no horizonte. Naquele momento, todos sentiram o pulsar de um novo começo. Ainda há muito a ser feito, disse Ana, olhando ao redor. Mas estamos prontos. Conforme deixavam a sala atrás, a última coisa que viram foi o homem, agora impotente, lutando contra a onda de luz. Vocês não podem escapar da verdade, ele gritou. Mas de agora em diante, faremos isso juntas. Ana respondeu com confiança, e em instante a sala desapareceu. E assim, a jornada deles estava longe de acabar. Cada um levando as marcas do passado, mas juntos em uma nova missão de cura e união. Só o tempo diria quais eram os desafios que ainda viriam, mas eles estavam prontos para enfrentá-los. A história deles, um legado repleto de amor, dor e transformação, estava apenas começando. Antes de encerrar, quero pedir que você se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento para demonstrar seu apoio e esmagar o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Quero ver cada uma delas. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Só os verdadeiros fãs compreendem a importância dessas ações. Vamos juntos nessa!